Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um Diálogos da UBC. O tema de hoje é o micro e o macroambiente em tempos de crise. Nossos convidados para discutir sobre esse tema é o Edgar Fernandes, sócio-diretor responsável pelas áreas de prospecção e planejamento e atendimento da Granza Comunicação. Também temos o Fernando Martins, sócio fundador da F. Martins, professor universitário, palestrante e terapeuta. Hoje, como o nosso tema é super atual, a gente vai falar sobre a questão das estratégias, talvez, né, da comunicação no micro e no macroambiente, nesse tempo de crise, que é super... A gente está vivendo tudo isso. Então, acho que é legal a gente vamos abrir com o Edgar, falar um pouquinho... Crise, realmente, independente da discussão de onde ela vem, econômica, política, ela acontece e ela impacta, ela influencia e, como tudo, ela tem os dois lados, né? Então, dentro do macroambiente, analisando o mercado como um todo, o mercado de comunicação, muito rapidamente, não me aprofundando tanto já, mas ele sofre muito nesse momento de crise porque como é que funciona? A verba do cliente não é uma verba garantida, é uma verba estimada de investimento. Então, não é uma verba gasta, né? Logo, quando tem qualquer especulação negativa, você consegue automaticamente diminuir o investimento em comunicação. Então, isso impacta diretamente e isso influencia internamente na agência e no mercado de comunicação, nos departamentos de marketing, o que você tem que fazer para se manobrar, né? Então, estava falando com o Fernando um pouquinho antes que de automático todo mundo faz uma revisão de cargos, né? O que eu tenho aqui na minha empresa, no meu departamento de marketing, na minha agência, na minha gráfica, todos que estão no mercado de comunicação. O que eu tenho que eu sei que eu consigo melhorar ou que eu consigo enxugar, e aí você começa a ter um pouquinho de seção, um pouquinho de corte. Então, o desafio começa por aí. Eu acho que o caminho é bem esse mesmo. Quando a gente fala de crise, eu gostei da apresentação da Grace que me trouxe o terapeuta, porque num momento desse, se não for, a coisa vai longe, né? Mas acho que tem muito, acho que o momento é um momento mesmo, não só de reflexão, mas acho que de reajuste, de aquele chacoalhão para que as peças se encaixem. E quando isso acontece, o reflexo, ele tem uma cadeia enorme, mas às vezes... Tem muita gente que diz, essa crise é uma crise muito mais psicológica do que uma crise econômica, porque retrai-se muito com medo de investir, essa coisa da estimativa que o Edgar trouxe de investimento, ou empresas que têm por trás sócios investidores que recuam nos seus investimentos, e a gente vive isso lá na agência. Eu tenho 2 empresas que são que têm investimentos do mercado imobiliário, que é um mercado que está sofrendo bastante agora, e essas empresas cessaram os investimentos, não cortaram conta, mas cessaram o investimento, então estão investindo muito menos do que investiam. Algumas ainda com risco de fechar a operação. E quando isso acontece, a gente está falando de um nível de exigência muito mais alto, porque a gente tem que enxugar a operação. O cliente está enxugando a operação dele, a gente tem que enxugar a nossa. A gente ouve muito discurso, a gente está trabalhando o dobro para ganhar a mesma coisa. E aí a gente precisa muito de competência nesse momento. E a agência... Eu estava falando para o Edgar, a gente tem uma cultura de manter as pessoas lá dentro e construir a carreira delas e ampará-las e tudo mais. E a gente sempre vai até o fim, antes de fazer qualquer tipo de demissão. A gente investe muito no resgate das pessoas que a gente vê que estão perdendo o rumo. Mas esse ano a gente está no mês 5 e a gente já fez 4 demissões. Então, por falta de dinheiro? Não. Por nível de exigência mais alto para poder suprir essa demanda mais angustiada que vem junto com a crise, que vem dos clientes, que vem da cadeia, vem dos fornecedores. Eu acho que a gente pode depois aprofundar mais, mas acho que num panorama geral é isso. A gente é afetado diretamente em reconstrução, nível de exigência aumentando, e aí a gente para olhar onde a gente tinha muito desperdício e a gente pode otimizar. E para que as coisas funcionem melhor, a gente precisa de profissional melhor. Então é legal a gente debater isso dentro de uma universidade, inclusive, para que vocês possam também refletir sobre a qualidade que vocês vão levar para o mercado e o quanto estão se preparando para chegar e enfrentar esse cenário novo que está se construindo. Depois que as peças se encaixarem, o nível vai estar muito mais alto do que estava antes dele
receber esse chacoalhão. Então é legal a gente se preparar ainda mais. Acho que é isso, Cris. Quando a gente fala assim de crise, igual o Fernando trouxe para a gente, o impacto desse ambiente, né, de crise dentro da própria agência e tudo mais, como que isso reflete também nas possibilidades de estratégia para o cliente? Então, assim, quais são as formas que estão sendo trabalhadas, talvez, para chegar até o público-alvo desse cliente? A gente entende que sempre as verbas são sempre restritas, mas como que está acontecendo isso hoje? Existe uma forma diferenciada de trabalho? Como diz, né? Não se faz bom marinheiro em água calma. Então tem que ter a turbulência mesmo para você conseguir extrair aí forma criativa de lidar com o desafio de trabalho. Em cima ainda, amarrando com o que o Fernando falou, a situação o cliente, porque cortou a verba, porque não tem mais a grana, ou por qualquer motivo que seja, ele trava algum projeto, ou ele se sente na obrigação de espremer mais os seus fornecedores para fazer, como o Fernando falou, o mesmo dinheiro fazer o dobro de qualidade, ou até o dobro de volume de trabalho, porque talvez o laço seja esse. E você tem que passar por uma reflexão de enxugar, só que você não pode perder a qualidade. Porque se você abre mão da sua qualidade por questão de redução de custo, você está literalmente indo para o lado errado do que se deve fazer em relação à crise. Porque tem um ajuste de mercado, isso é fato. E atinge todos. Atinge o cliente, o fornecedor e o funcionário, né? Então, tenho clientes que reformularam, reestruturaram o departamento. Óbvio que quem fica se sente ameaçado e quer fazer mais e quer entregar mais. Então isso tem um impacto direto em cobrança e produtividade. E acontece a mesma coisa na agência. Por mais que a gente tente se blindar, ou até blindar a equipe do tipo, calma, a gente vai conseguir lidar bacana, esse aperto do cliente é normal pelo momento, etc. Eles se sentem impactados e pressionados. No automático, eles trazem um pouco mais de produtividade. Também por se sentir ameaçado, porque quando a gente fala de crise, a gente está falando de empresa que quebra, agência que fecha, gente que é mandada embora. E aí já existe aquela teoria do tipo, mas então significa que vai ter gente boa no mercado, que eu consigo renovar, talvez melhorar a minha equipe, consigo negociar com um salário menor, com um salário maior. Então tem uma série de não são teorias, mas tem uma série de fatos que acontecem e que você precisa ponderar. Então, quando você vai dentro da crise, dentro da agência, tomar uma decisão do tipo, preciso enxugar. Antes disso, não posso perder qualidade. Mais do que isso, preciso melhorar a minha qualidade e preciso enxugar. Então, também a gente estava falando, às vezes, com o mercado prosperando, com as coisas indo bem, você larga um pouco, precisava reestruturar tal departamento, ou precisava cobrar um pouco mais, melhorar um pouco mais tal cadeira, mas está indo tudo bem. Então você vai mantendo. Numa hora dessa, você fala, como eu falei com o Fernando, é hora de arrumar o guarda-roupa. Você estava adiando, agora você vai ter que pegar para fazer. Você vai ter que pegar para refletir o que está fazendo, quem está fazendo. Então você procura métrica de produtividade, de empenho, de dedicação. Enxerga alguma possibilidade de talvez renovar e fortalecer o seu quadro de funcionários, os publicitários no mercado para fazer esse serviço. Tem isso. Agora, a gente está muito pessimista também, só falando do lado que atinge ruim, né? Vamos lembrar que, assim, eu não lembro de ter passado 5 anos sem ter alguma especulação de crise no mercado. Então, eu, por exemplo, tenho fotograficamente que 2008, por questão do mercado imobiliário americano, impactou essa especulação de será que vai estourar aqui no Brasil também alguma crise econômica, alguma coisa. Os clientes tinham a grana, mas seguraram por não saber como seria. Me veio um 2009 muito magro, só que daí 2010 tinha 1 ano e meio de verba para fazer coisa. E me veio um 2010 muito bom. Tá? Então, são fases mesmo que acontecem, então a gente pode até falar especificamente dessa que está acontecendo agora, mas de verdade, não me lembro de 5 em 5, claro que às vezes mais, às vezes menos, mas sempre a gente está sendo impactado por alguma coisa dessa.
Então faz parte do mercado. É uma adequação que ela acaba se fazendo necessária mesmo. Né? Agências fecharam? Fecharam. Também estava compartilhando que um cliente meu trabalha com 17 agências, 17 fornecedores diferentes complementares. 4 fecharam. Puxa, que ruim. Tá. A demanda dos 4 foi dividida pelos 17, pelos que ficaram, pelos 13 que ficaram. Opa. Né? Existe uma dança da cadeira quando acontece isso. Eu que sou de prospecção falo, eu estou na polinização da prospecção. Porque o cara que estava aqui, as 5 pessoas que trabalhavam para mim na empresa tal, tem uma que está lá e tem outras 4 em outras empresas. Conhece o meu serviço, né? Então, não deixa de ser uma oportunidade, inclusive, de crescimento. Tá? Então, tem os dois lados. Isso é muito notado porque você percebe os dois perfis também. O cara que está não louco para que a crise chegue, mas chegou, então eu estou louco para enfrentar ela da forma positiva, bacana, e aí vem esse desafio de reinventar novos modelos de trabalho, novas formas de precificação, sair do básico, né? E tem o cara que leva para o lado negativão mesmo. Tá difícil, não tem muito o que fazer, tá? Então, não sei. Um desafio também que é bacana e é para ser pensado é o custo. A agência, no caso a agência, ela vende serviço. O custo da agência é fixo. Não é tão variável. E a gente compra o produto mais caro, que é gente trabalhando, é a cabeça. A gente compra a qualidade e inteligência das pessoas. Isso não é barato. Não é uma máquina que eu compro, eu posso parar metade do dia para economizar energia. Não. O meu custo está fixo ali. E eu tenho um ganho fixo e um ganho variável do cliente. Então, o desafio é você conseguir fazer com que os cortes caibam, o seu faturamento, mesmo com os cortes, caibam no que você tem de estrutura, novas formas de você encorajar o cliente de fazer o trabalho. Então, é essa perspectiva. Em termos gerais, é basicamente isso. É desafiador, o desafio traz a crise, o começo do que foi falado. Não se faz bom marinheiro em água calma. A crise traz essa necessidade das pessoas se reinventarem, da agência se redesenhar, do marketing também pensar, cara, eu estava indo muito em tal coisa, minha grana, minha verba, eu acho que eu vou experimentar agora um outro tipo de serviço, um outro tipo de fornecedor. Então tem esse momento que ele mexe. Sabe que veio assim na minha cabeça, acho até que o Fernando pode desenvolver melhor isso. As pessoas que trabalham em agência de publicidade, ou mesmo na área de marketing, costumam associar a ideia de a divulgação na internet é mais barata, talvez mais econômica. Eu sei que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, eu tirei um pouco essa ideia, mas eu acho que é legal você compartilhar sobre isso. Porque as pessoas, os clientes, no modo geral, as marcas, talvez, elas, pelo investimento na mídia tradicional ser muito alto, talvez imagine, a gente está com a verba baixa, vamos investir em mídia digital. Acho que é legal você compartilhar um pouquinho com a gente. Isso tem um pouco a ver até com o que eu já estava me preparando para falar. É legal você trazer isso, porque assim, realmente, eu queria ir por esse lado que o Edgar foi um pouco do lado positivo, porque eu também achei que eu fui muito alarmista no começo. Não é assim, gente. A agência, se você tirar um retrato dela, ela tá chegando perto dos 10 anos aí e nunca cresceu tanto, tá? A gente está na base de 10% de crescimento ao mês. Não estou falando ao ano, estou falando ao mês. Então é um crescimento muito grande. Tá rolando, tá? As coisas tem emprego, a coisa tá acontecendo. É claro que é um momento delicado e tal, mas assim, o mercado tá andando. E aí quando a Grace me traz essa pergunta, traz essa ideia, é muito assim, tem muita agência, tem muita empresa que o departamento de marketing está acostumado a fazer um trabalho e investir em mídia A, como o Edgar estava falando, ou mídia B, enfim, boa parte da verba dela naquilo. E ela, de repente, precisa se reinventar. E ela está com um grande grupo internacional de agências que pertencem ao grande grupo mundial, ou uma agência que tem um porte muito grande, que não é o nosso caso, né? A gente somos agências, ok. Mas o que acontece aí? Quando ela remexe ali e fala, bom, onde eu posso cortar custo ou deixar de investir lá onde eu posso investir, o que acontece? Cai uma conta grandona no meu colo. Cai uma conta grandona para a gente poder trabalhar.
porque a gente, por ser pobre, o primo, né, a agência mais pobre, porque a gente fala que a gente é agência pobre. As agências grandes faturam bilhões, aí a gente tá nos milhões ainda e com muito suor, né, Edgar? Muito mesmo. Mas, enfim, independentemente disso, caem contas grandes pra gente, elas aparecem, surgem. Nesse momento, a gente que é pobre já está acostumado a trabalhar com verbas pequenas, perto desses grupos mundiais. Então, o nosso porte de agência está acostumado a trazer soluções mais criativas. E aí, quando aparece uma situação como essa, onde é preciso fazer mais com menos, a gente arrebenta. E aí a gente cresce 10% ao mês, como está crescendo. Aí a gente consegue trazer soluções que esses caras nunca imaginaram que poderiam ter o resultado que tem com elas. E as coisas vão se desengatando. A gente sai, porque a gente já eu conheço a Granza, conheço o Edgar já há muito tempo. Aliás, a gente estudou no colégio tradicional junto. Vocês têm ideia do que é isso? A gente era criancinha, metade do tamanho, menos da metade do tamanho, a gente já estudava junto. Mas eu conheço a Granza e falando também da F. Martins, a gente está acostumado a trazer ideias novas. A gente não é agência tradicional que vai pegar a verba, e eu, quando era anunciante, eu tinha uma raiva imensa do publicitário que fazia, por exemplo, o meu planejamento, o meu trabalho de mídia, porque eu dava verba para ele lá de 8 milhões no ano, ele pegava 80% disso, era em Globo, outros 10% em MTV, porque era uma marca de público jovem, e o resto divide aí mais ou menos entre o que vocês querem fazer e vamos. Pô, eu nunca fiz isso. A gente sempre estuda muito antes de indicar qualquer coisa pro cliente. A gente sempre pesquisa muito, a gente sempre está muito preocupado com o resultado que a gente vai dar, inclusive para garantir nossa sobrevivência como agência lá dentro. A gente sabe da importância que tem trazer um bom resultado pro cliente. E aí, quando a gente fala em investir em mídia digital, por exemplo, que é uma das frentes na qual a gente atua com essa criatividade, porque não tem rios de verba para fazer ações estratosféricas, é natural que apareçam mesmo, as contas vão cair na nossa mão. A gente vai no meio digital. Eu lembro quando começou, falavam, é legal que a mídia é sem custo também. Não é assim, né? Pô, sem custo se você mesmo, dono da empresa, aí resolver sentar na frente lá da rede social e ficar monitorando todos os dados, ficar produzindo conteúdo, indo atrás de produzindo os templates, as imagens, enfim. Tem gente pra caramba. Pra sair um post lá na agência, eu tenho pelo menos umas 3, 4 pessoas envolvidas no processo. Entre atendimento, a direção de conta, o redator, a pessoa que faz a arte, enfim. Tem o analista que está analisando o resultado que aquilo está trazendo. Tem o gestor dele que está fazendo os relatórios em cima daquela conta. É grande o negócio. E o Edgar já falou, contratar gente não é barato. Concordo com o Fernando e uso muito quando eu vou conversar de que essa percepção de que o mercado digital ele é de graça, longe disso. Tá? Ele requer um investimento, ele requer uma estratégia, ele tem que ter um fornecedor para fazer isso com qualidade e ele não anda por si. Você precisa ter um complemento também ali de algum suporte junto para conseguir amarrar as ações. O que acontece com o meio digital é que ele é acessível. Ele é mais acessível para amadores. Se o dono quiser ele realmente fazer, em caso de redes sociais, as redes sociais e ele fazer esse monitoramento, ok. Imagino eu que se ele estudar para fazer aquilo com qualidade, ele está, de certa forma, saindo do foco do papel principal dele, que é fazer a gestão do negócio e não da rede social, né? Ou então ele vai fazer aquilo de forma mais amadora. Dá para fazer. Um anúncio não dá para você fazer de forma amadora, porque você tem que comprar o espaço no veículo, você tem que providenciar uma arte finalizada, então é um pouco mais fechado. O meio digital é isso, essa percepção, no meu entendimento, ela já é uma coisa que inclusive está caindo. O meio digital ele é uma baita de uma ferramenta, vai aumentando cada vez mais a força dele, tem um custo para você conseguir fazer um trabalho bacana, né? Até porque senão as agências que mais crescem, se não fosse assim, as agências que mais crescem hoje no Brasil, inclusive daquelas parrudonas, são as que trabalham o meio digital. Basicamente é isso aí. Sabe que isso também me fez lembrar uma outra questão, assim, ir para o meio digital. Ele conta também com essa ideia de ter uma nova linguagem, não sei se é assim que eu posso dizer. A gente também estava conversando um pouco sobre isso. Até saiu essa semana na Meio Mensagem, um publicitário dando uma palestra, e ele falou assim, tentem fazer coisas que não pareçam com propaganda. Falando para publicitários.
Como que é fazer coisas que não pareçam com propaganda, querendo fazer uma propaganda? Como que funciona isso, né? Essa estratégia? Então, é uma coisa meio louca isso aí. A gente discute essa, pra mim, a gente tava falando no bastidor ali, que é essa pergunta de $1 milhão do mercado. O texto, o texto de rede social, ele é um texto jornalístico, ou cada post é uma notícia, ou cada post é um anúncio? E eu acho que a resposta não é nenhum desses dois, sabe? É uma junção disso, é uma coisa estruturada para funcionar de uma maneira muito mais natural, que não é uma linguagem nem publicitária nem jornalística, porque as duas são técnicas e tratadas. Portanto, é uma outra linguagem. Agora, é engraçado isso, porque eu sempre falei, quando eu dava aula, eu falava isso para os alunos, e na agência eu já cansei de falar isso para os redatores, que é: consuma texto ruim. Porque às vezes você precisa produzir um texto ruim, se você não consumir, você não vai saber como. Você precisa exercitar também como as pessoas estão escrevendo. E a partir daí eu produzir o conteúdo. Porque se um dia eu tiver que me passar por uma pessoa, como eu vou escrever? E se eu não consumir o texto das pessoas, vai soar artificial. Eu acho que não é exatamente isso, mas é mais ou menos por aí que as marcas têm que caminhar. Mergulhar um pouco mais e produzir naturalmente esse conteúdo e se livrar um pouco das amarras de formato, se livrar um pouco do formato publicitário, se livrar um pouco do formato jornalístico, porque tem uma linguagem nova aí que precisa ser trabalhada. Agora, a gente vê lampejos, né? A gente não tem se estruturado, ainda mais aqui dentro de uma universidade, academicamente, estruturar isso. Não acho nem que é o momento, eu acho que está num momento de definição ainda. Quando eu falei lampejos, tem uma campanha, por exemplo, da Bis, não sei quem chegou a ver, que fizeram a montagem do carinha comendo debaixo da mesa, e aí começaram a mandar pau: porra, essa montagem tá tosca. Aí faziam mais tosca ainda e devolviam: e agora, ficou melhor? Ah, essa mão não é a mão dele, parece a mão de uma mulher. Aí punham uma mão pintada, com unha pintada, bem feminina, e falavam: e agora, melhorou? Enfim, um diálogo engraçado na linguagem de web, mas mostrando que tem profissionais por trás, mas que soou natural, que entrou, que encaixa. Não é tudo que encaixa, tentar copiar isso talvez não dê certo. Enfim, não tem a fórmula ainda. Acho que as fórmulas que prevalecem são as fórmulas antigas, de conhecer bem o target, de estruturar e planejar muito bem o que vai conversar, quais são os ganchos e pontos de diálogo, para que você entre de forma natural, para que dentro da mídia digital você entre de forma natural. O Instagram, por exemplo... Não, vamos falar de Instagram, já tá velho. Vamos falar de Snapchat. O Snapchat, anteontem eu tava num cliente, é um shopping, lá em São Paulo. E que a gestora falou: olha, o meu supervisor pediu pra eu conversar com vocês sobre Snapchat. Porque, enfim, a filha dele gosta muito de brincar no Snapchat. E Edgar sabe que tem disso no mercado, né? Ah, minha filha gosta, o mundo gosta. Então ele falou: ó, a filha dele gosta de Snapchat e ele queria saber como é que a gente pode produzir um trabalho profissional aqui. E aí a gente falou: olha, os números todos que existem de Snapchat são todos dos Estados Unidos, não tem nada de Brasil. E só isso pra gente já quer dizer, joga fora, porque é outra coisa. E tem caminhos para se trabalhar aí, mas não tem uma linguagem formatada. O que o Snapchat fornece de legal? Por exemplo, evento ao vivo, que você pode filmar, você pode liberar para que todo mundo que filme poste ao mesmo tempo sobre um evento que está acontecendo. Ele libera por um tempo isso. Mas a produção de conteúdo pressupõe um produtor de conteúdo. Então, por exemplo, uma ação que poderia ser feita é ter uma pessoa, um personagem, que roda o shopping o dia todo com o celular na mão, fazendo vídeos. Mas assim, é esse o formato? Não é? Dá para ensinar isso na universidade? É tudo muito incipiente ainda. E acaba que posicionamento da agência não recomendamos, porque a gente não tem nem número para poder falar disso. Não tem nem de onde tirar uma possibilidade de pensar em usar isso como um investimento que vai te dar algum retorno. Prefiro trabalhar ainda nesse momento com você, que não é uma marca totalmente vanguardista, que não vive de tecnologia, que vá por outros meios que a gente sabe que vão trazer um retorno mais próximo do objetivo que você traça. Então, só para fechar, a fórmula de estudar o target, saber qual é o objetivo e trabalhar com uma proposta clara em relação a ele, isso nunca muda, gente. Então, pode vir a ferramenta que for. Tem um livro do Wilson Dizar Jr., A Nova Mídia, 2002, eu acho, o livro.
E velho, 2002 é velho, 14 anos atrás. E que já explica isso pra gente, porque ele fala, quando inventaram a TV, falaram que o rádio ia morrer. Aí inventaram a internet agora e estão falando que vai morrer tudo. Não é bem por aí. Então a fórmula básica, ela se repete. Então mantenham-se, tenham muita atenção nessa base da fórmula. Nessa formulinha de planejamento simples, sabe? Estudar, planejar a estratégia e ver as táticas com uma conexão, com uma linha que conecte ao objetivo. Aí a gente erra menos. Porque errar vai. Nesse mercado novo, errar vai. Mas a gente erra menos quando a gente planeja direitinho. É isso, eu acho. Essa ideia assim, de trabalhar as estratégias, trazendo a marca para próximo, né, desse público-alvo que a gente tem tanto que conhecer e tudo mais, faz a gente observar, talvez um pouco mais na mídia digital, mas talvez isso reflita também na mídia tradicional, essa ideia de trazer a marca como amiga do cliente, aquela que está próxima. Então, uma campanha que eu me lembro que foi até objeto de um estudo que eu fiz, do Comfort, quando eles fizeram a campanha da Pura Verdade, falando com as mães, olha, eu te entendo, você agora não tem mais horário nem para se cuidar, nada. Então aparecia aquelas cenas da mãe fervendo a mamadeira e preparando a papinha e tal. Então, colocando a marca próxima do cliente. Como que isso é trabalhado? Então, eu acho que isso não pode ser uma coisa forçada, né? Quando a onda da vez era sustentabilidade, teve muita empresa, o mercado inteiro praticamente, querendo se apropriar do adjetivo sustentável, sou sustentável, né? Só que ele percebeu que se ele realmente não fosse, isso não jogaria a favor dele, jogaria contra, né? E aí as empresas, num primeiro momento, só se apropriaram do adjetivo sem realmente ser. Teve já uma seleção, já teve uma queda disso, e aí ela percebeu que o consumidor, no caso dos produtos, investigava se realmente era. E aí as empresas perceberam que ela precisava em algum momento fazer algumas modificações para justificar se ela quisesse ter isso, né, como um adjetivo diferencial. Em rede social, nos dias de hoje, com a quantidade de ferramentas que a gente tem, pipocando ferramenta todo dia, e nenhuma delas pode ser desconsiderada, mas como o Fernando falou, você precisa decantar um pouco para ver o que realmente vai ser a verdadeira utilidade da ferramenta, e não simplesmente aplicar só por aplicar. Eu acho que acontece mesmo o desafio da história da sustentabilidade daquela época. Primeira coisa, você sabe quem é o público. Você hoje tem como fazer análise de comportamento, de hábito de consumo, de tema de interesse, tudo isso. Ok. Então eu vou pegar os temas de interesse do meu cliente, do meu consumidor, e vou disponibilizar isso na internet, nas redes sociais ou em qualquer ferramenta que seja, e vou me apropriar desse mundo dele e ele vai me ver assim? Não, calma. Primeiro você realmente tem que ser na linguagem do mundo do cliente que você precisa quer atingir aí. Então, o que eu vejo nesse aspecto, e também já conciliando com o que foi falado antes com isso, como eu disse no começo, eu consigo compartilhar as experiências que eu tive e que eu tenho no meu dia a dia. Linguagem de texto para rede social, eu consigo contratar alguém pronto para isso? Tem. Você consegue fazer uma seleção onde tem pessoas que tiveram estudo, né, cursos, ainda tem muito pouca coisa de qualidade nessa parte de estudo, mas como que eu vou fazer a pesquisa, como é que eu vou me adaptar à linguagem, mas isso não é autêntico. Esquece. Para mim não serviu. E eu estou falando do meu caso. O redator que eu tinha como desenvolvedor de texto para um anúncio, para uma campanha, migrar ele para esse cara, esquece. A pegada, o tipo de composição de texto é outra. Eu comecei a experimentar, vou sair de publicidade, vou pegar o pessoal de letras, porque esse cara, de certa forma, ele tem um pouco mais o interesse dele, primeiro, pela faculdade, de certa forma, está mais ligado a um conteúdo um pouco mais abrangente, e talvez tenha uma outra linguagem. Sei lá, eu não fiz letras, mas no dia a dia dele da faculdade ele deve ter pegado alguma métrica diferente,
deu certo. No meu caso. Só que eu sei que é específico também da pessoa, né, que veio. Mas eu tive que fazer uma mudança. Eu pesquei no mesmo tanque. Opa, deixa eu ir lá. E me resolveu o caso, porque a linguagem é diferente, a autenticidade é diferente. Quando você tenta ser o que você não é, hoje isso é muito mais percebido do que antes. Então a primeira coisa seja o que você conclui que de verdade, você como empresa, e eu levo isso para os clientes, não tente ser, seja. A principal preocupação é essa. Antigamente você podia falar que era, que as pessoas acreditavam. E estou falando bem antigamente, quando a propaganda era algo acessível só para grandes marcas. E óbvio que tinham só grandes contas, grandes clientes, grandes agências. Hoje em dia, não. Você não adianta você falar que é, você tem que ser. E aí, pelo meio, ele se justifica sozinho. Antes de continuar, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltando à nossa discussão do tema de hoje, do Diálogos UBC, que a gente está falando sobre o micro e o macroambiente em tempos de crise, nós também abrimos um pouquinho aqui, falamos das possibilidades estratégicas, né? Então, gostaria até de perguntar para o Fernando o seguinte: como que acontece, Fernando, até a parte ética, talvez, do trabalho do publicitário, do profissional de marketing, essas campanhas que são publicitárias, né? A gente sabe que tem um cunho publicitário, mercadológico, mas que não se apresentam como tal. Então, um exemplo para você, para ilustrar até para todo mundo. O lançamento do filme Colegas, que aí a gente sabe que era uma proposta diferenciada e tal. Eles não tinham verba para investir, para falar do lançamento. Acabaram pegando um gancho de uma situação, que era o ator principal do filme, que era portador da síndrome de Down. Ele fez uma convocação, né, de um vídeo que acabou viralizando na internet, falando da campanha #VenhaChampagne. E aí isso aconteceu, o vídeo viralizou, todo mundo aderiu à campanha. O objetivo, talvez, de trazer o ator hollywoodiano não foi atingido, mas a gente sabe que os resultados da divulgação do filme foram promissores, assim. Como que acontece isso? A gente pode encarar como uma campanha publicitária e a questão ética, né? A discussão da ética na publicidade é uma coisa recorrente, né? A gente fala muito disso, e quanto mais a gente amplia as possibilidades de comunicação e os canais, então quando a gente fala em internet, principalmente, a gente amplia essa discussão e o assunto ética vem junto. Eu lembro quando eu estava na faculdade, já faz tempo, assim, eu lembro que no segundo ano de faculdade eu fui pedir para um colega me ensinar a fazer e-mail, que eu não sabia direito o que era aquilo. Pra vocês terem uma ideia de como eram outros os tempos. Ninguém tinha celular, era outra coisa. E naquela época teve uma campanha que era a campanha da cachorrinha Daisy. Eu não lembro nem a marca que é, para vocês verem como não foi bem sucedido o negócio. Mas ela teve gerou um buzz muito grande, porque era assim: cachorro perdido, criança doente, cachorrinha Daisy, perdemos a cachorrinha, criança doente, se você achar, por favor, entre em contato. E assim, varreram São Paulo, cobriram São Paulo inteiro com faixa, com cartaz, e todo mundo se comoveu e formou-se um movimento com várias alianças e ONGs, e todo mundo entrando na causa. Nossa, vamos ajudar, vamos achar esse cachorrinho. E aí era uma ação de uma marca de ração. E aí, assim, caíram matando na marca. Pô, a gente se envolveu, a gente foi atrás. Você foi falso com a gente, marca. Você não pode ser falso com a gente desse jeito. Então foi um caso estrondoso naquela época. E a gente tem um monte de outros aí que dá pra contar. O que pega aí? É o que o Edgar estava falando um pouco antes do intervalo. Não é verdadeiro. O posicionamento, ele tem que ser. Ainda mais hoje, que está tudo escancarado para qualquer um poder vasculhar o seu histórico. Ele tem que ser verdadeiro. Eu vou aproveitar isso para falar, por exemplo, de um trabalho que a gente está desenvolvendo, e aí é uma coisa muito pioneira, está muito na frente.
Um dos meus sócios está, inclusive, escrevendo um livro sobre esse tema, que a gente está chamando de transcendência corporativa, que é quando as empresas encontram o seu propósito, e não é propósito, missão que declara na parede, é para que eu existo nesse mundo. E isso não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é uma consequência desse processo. É para que eu, como empresa, ou eu como fundador, resolvi entrar neste mercado e nesse negócio. O que eu estou trazendo para a humanidade com esse meu trabalho? E aí, quando a gente fala do lado terapeuta, na verdade, ele está muito ligado a isso. A gente tem que usar muitas ferramentas psicológicas mesmo, terapêuticas, coaching, mentoring, entre outros processos, junto com os heads, os tomadores de decisão, os fundadores, quando possível, das empresas, para que a gente consiga extrair dele aquilo que nem ele sabe. Para que eu fundei a minha empresa? Como a minha empresa contribui de alguma forma com a humanidade, com a comunidade, com as pessoas. Porque a partir dessa verdade, isso é muito lá dentro, é uma verdade de verdade, né? Não é uma verdade fabricada, não é uma verdade que não é o que ele quer que seja verdade, é a verdade que realmente está lá dentro e motivando ele. E quando a gente descobre isso, e esse é um trabalho muito intenso e muito legal de ser feito, automaticamente todos os outros níveis de operação mudam. Então, está muito relacionado à ideia que o Einstein trouxe lá atrás, que assim, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi proposto. Então, quando a gente fala de um problema de marca, ou de um problema de vendas, ou seja qual for o problema, se a gente vai subindo o nível, a gente mexe num nível acima do problema, naturalmente as coisas se resolvem. Então, um problema comercial, às vezes você trabalha ele no nível de operação comercial e não consegue resolver. Você trabalha a gestão comercial, né, o gestor daquela área, de repente se resolve. Quando a gente fala em trabalhar o propósito da empresa, tudo que vem abaixo, e aí eu estou falando tudo, de presidência, diretoria, cadeia toda dela de produção, tudo isso mexe. E aí eu tenho 2 exemplos até agora muito legais de clientes nos quais a gente implementou esse trabalho e que as vendas dispararam. E não foi porque nada aconteceu de comunicação efetivamente, mas porque mudou-se a chave dentro da empresa, ela descobriu para que ela serve. E quando isso acontece, é como se cai uma ficha e fala, nossa, eu nunca tinha parado para ver isso. E de repente a empresa toda muda de postura e de repente as coisas começam a acontecer, as vendas começam a fluir, a comunicação encontra a sua diretriz de posicionamento, missão, visão e valores passam a ser missão, visão e valores de verdade, a comunicação passa a ser de verdade, porque aquilo é muito de dentro. E aí passa a ser de dentro da empresa e não mais só do fundador. Então a gente entende, e aí a gente como agência está praticando isso na gente mesmo, a gente hoje já está... Isso vai acontecer nas próximas semanas, já vou adiantar. A gente vai se declarar agora, não mais como agência de propaganda, mas como uma agência de prosperidade, focado no desenvolvimento, no crescimento. Claro que a propaganda é o meio pelo qual a gente vai fazer isso, que é tecnicamente o que a gente domina, mas a gente tem algumas outras ferramentas e tem coisas novas para mostrar para o mercado, porque a gente sabe que a gente tem ido só até a página 2 do negócio aí. E esse livro que vem vindo sobre esse assunto, ele vai mudar muita coisa e a gente entende que essa forma de atuar vai mudar muita coisa no mercado. Enfim, a gente até já conversou com grandes nomes do mercado, falando para eles, você já percebeu que você nunca fez essa ponte aqui? Ele falou, caramba, tem coisa nova aí, tem coisa legal. E tá muito ligado à coisa da verdade. E essa verdade que vem de dentro. E aí, quando isso começa a acontecer, e esse não é só um movimento, e aí, gente, assim, não é porque a gente é muito bom no que faz e isso dá certo. Acho que tem um movimento natural que está acontecendo de ampliação de consciência nas pessoas, nas empresas, e muito se deve àquela onda da sustentabilidade, acho que vem numa cadeia de crescimento, e essa expansão de consciência, ela também é dos consumidores. E aí, naturalmente, as pessoas vão se conectando de uma outra forma com as empresas. E aí aquilo que não tiver essa verdade dentro, e eu acredito muito nisso, eu não vou colocar um prazo, nem quero ser fatalista, mas o que não tiver essa verdade dentro, muito certamente vai morrer, vai deixar de existir. E aí, linkando com o nosso assunto aqui, quando vem uma crise, ela vem para limpar um pouco disso. O que não é verdadeiro não fica. O que é verdadeiro vai continuar seguindo. Tem um pouco disso, eu acredito muito que tem um pouco disso por trás desse caminho todo. É isso, não sei se eu respondi direitinho aí. Sim, respondeu. Quer comentar alguma coisa? Diga. Então, primeiro, muito legal a ideia. Boa. Então, assim,
novamente, compartilhando das experiências que a gente tem na Granza, né? E aí abrindo também para vocês, cliente. Eu faço alguns trabalhos para que era uma joint venture Fox-Sony, né? E chegou o seguinte desafio para a gente. Estão lançando mais um Star Wars e eu preciso fazer o lançamento do box de Blu-ray, etc., para o canal Livraria Cultura, Saraiva, Fnac, essas mega stores que tem hoje em São Paulo, que está uma febre bacana de consumo, principalmente desse tipo de produto, né? Só que eu quero fazer alguma coisa lá dentro, né? Então, em cima desse desafio, a gente falou que qual é a principal essência de quem se identifica com Star Wars? O engajamento. É a verdade. Então eu posso fazer algo que cobre engajamento, porque dessa maneira eu vou ter essa resposta, essa participação. Nós fizemos um quiz no meio da Livraria Cultura ali do Conjunto Nacional, da matriz da Livraria Cultura, no meio mesmo. A gente podia pegar o anfiteatro, não, no meio. A gente fez um quiz, púlpito, um moderador, não sou eu que vou falar de Star Wars. Tem que ser sincero. E tem um grupo que conhecido até, eles chamam Conselho Jedi. Nós chamamos um membro do Conselho Jedi para ser o moderador, para levar a discussão no nível de engajamento que a gente queria. Fizemos um concurso de cosplay e a gente teve Jedizinho desse tamanho e Jedi de 70 anos de idade lá participando. Bacana. Por quê? Porque era, como a gente estava falando, o que você pode esperar. Esse engajamento ele é sincero, funcionou, foi bacana. Nessa semana agora teve uma ação de uma agência que ela tentou trabalhar dentro do estádio de futebol, fazendo com que a torcida gritasse nome de patrocinadores, envolvendo alguma coisa de retorno em cima disso. Não tendo êxito, ela contratou uma torcida, ela contratou uma parte, algumas pessoas da torcida, para começar com esse movimento de começar a gritar o nome dos patrocinadores. Tiro na água. Porque a torcida verdadeira se sentiu ofendida. Pô, eu não estou gritando isso, né? Já fiquei sabendo que está pago. E por quê? Na minha opinião, porque não tinha esse engajamento sincero, né? Agora, tem uma coisa. No dias de hoje, estava até falando, talvez eu tentasse essa campanha também. Porque prestação de serviço é tentativa e erro. É simples assim. Não existe uma garantia de resultado. Tem. Você tem métricas de ROI, que é o retorno sobre investimento. Você tem como fazer uma aferição, médio e longo prazo. Ok. Só que em cima de crise, desafio, se reinventar, ser criativo, pensar alguma coisa diferente, com a garantia de que vai dar certo, calma, isso não existe. Então é natural que se tente alguma coisa, assim como é natural que se erre, né? Então o mercado, ainda mais hoje, está repleto de case bem sucedido, assim como os cases que servem de lição para você não fazer num outro caso. Acho que amarra um pouco com a crise, com novos meios, com tudo isso aí que foi falado. É muito interessante porque a gente vê que em todos os aspectos, seja no tradicional ou no digital, no offline, né, ou no online, há um envolvimento de convocação desse público, né? Então, a ação no estádio ou no shopping que dialoga com esse público e faz ele ficar engajado, ou na própria rede social, enfim, há todo um engajamento. Bastante tempo atrás, tudo era concentrado no tradicional, até porque não existiam as ferramentas que a gente tem hoje. Então, bem pontuado, foi falado aí no começo, era 80% da verba destinada a isso, e 20% para o resto, né? Sendo que o resto tinha uma série de ferramentas já disponíveis na época, inclusive promoção que não entrava na verba da mídia tradicional. Isso inverteu, tá? Então daria para falar que hoje de 100% da verba do cliente vai ser 20, 30 quando o cara ainda é muito conservador, destinado aos meios tradicionais. Isso deu abertura
para um mercado também de agências e também aí pelas necessidades do cliente dentro do marketing de se desenvolver em outras ferramentas. Tá? São conceitos, tá? E o mercado publicitário ele fica obsoleto muito rápido com isso, mas eu vou ter que ir um pouquinho para trás para explicar que é o lance do above the line e below the line. Ele é um marco zero onde ele fala que dali para cima são os tradicionais e dali para baixo é onde você sai do convencional, do habitual. Eu não enxergo, falando de grandes contas, como você escolher um caminho. Hoje em dia, na verdade, você tem que aplicar tudo. Você tem que fazer um pouco de tudo, tá? E cai nesses desafios. O meu concorrente está no principal evento do mundo, no caso do Super Bowl, e Super Bowl é legal que gera case todo ano de tudo quanto é lado, né? E é bacana realmente. O mercado americano nesse aspecto continua soberano aí. Então eu quero me apropriar do momento sem ter que pagar por ele. Tem uma empresa de linha branca francesa, não vou saber falar o nome, linha branca, geladeira, etc. Que ela, há anos atrás, eu vi esse case num evento da ABA, ela pensou o seguinte: eu não tenho grana para fazer TV. A líder de mercado, ela gera na propaganda a necessidade ou a vontade da pessoa comprar uma geladeira nova. Mas eu não tenho grana para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou me apropriar do esforço do meu concorrente e quando o cara chegar no ponto de venda, eu vou fazer a apresentação do meu modelo, da minha geladeira, mais legal do que o do meu concorrente, que era o líder que foi para a TV. Ele alcançou o 3º lugar de venda de geladeiras de linha branca na França, sem fazer a propaganda tradicional, só envolvendo em trade, PDV, suporte comercial, promoção, uma série de outras coisas. É um caso bem sucedido, não significa que seja sustentado, tá? Então o que eu acho pode aumentar ou diminuir a pastinha de grana para cada uma das áreas que você vai fazer de investimento em comunicação, dependendo do que a sua empresa faz, do que ela é. Se eu tenho hoje, porque o tradicional funciona muito, se eu tenho hoje o desafio de pulverizar, e a minha marca é elástica, e eu posso falar com uma série de públicos diferentes, talvez a TV seja ainda a forma mais compensatória de eu fazer essa comunicação. Se eu falo com um público muito específico, muito nichado, não me serve. Tá? Então, não tem fórmula. Isso é uma equalização que cada empresa, cada marca, cada agência otimiza para o cliente de forma diferente. Eu não acho que eles brigam, tá? Eu acho que eles são complementares. É claro que o tradicional antes detinha toda a verba, então para ele, quanto mais dividir, no histórico passado, mas acho que já se reinventaram em relação a isso também, até porque agora tem o tal do Netflix que, por enquanto, não está levando comunicação, né? Então tem que ver ainda como isso vai performar. Mas acho bom, natural, que, em cima do exemplo do McDonald's, se eu não tenho a verba ou a disposição de participar do Super Bowl, eu não posso encontrar uma forma de usar isso através de algum outro meio. É muito importante deixar muito claro, não é uma guerra quando a gente olha para isso, principalmente do ponto de vista do anunciante, que nós, como publicitários de agência, temos que nos comprometer a olhar. A gente olha para o nosso negócio e para o negócio do nosso cliente. Não tem guerra, pra gente tem mais oportunidade, na verdade. A guerra é entre os meios, aí tem um pouco sim. Não tem como a gente não falar, quando a gente aborda, por exemplo, jornal impresso versus digital, e todo mundo vê para onde o jornal impresso está indo. Na agência a gente vê como a verba sumiu para impresso, o cliente não quer saber disso. Então, aí talvez tenha alguma guerra entre os veículos, mas quando a gente olha para o mercado e geração de negócio, esquece, é mais oportunidade. E aí a gente está falando um pouco, você entrou muito na seara da guerrilha, né? De ações, especificamente categorizando isso, é uma guerrilha que a gente chama de ambush, que é marketing de emboscada, né? Você cria a situação e se apropria dela.
Tem um caso que é muito clássico para explicar isso, que é um restaurante indiano em Nova York, que eles fizeram um cartão de visita, né, como se fosse um cartão de visita em formato de um adesivo pequenininho, redondinho, e eles iam em todos os anúncios da cidade que tinham foto de modelo, eles colavam bem aqui, no centro da testa, um adesivo vermelhinho. Então eles aproveitavam o anúncio do outro para divulgar o restaurante deles. Tinha o nome do restaurante, telefone e o endereço, só pequenininho. Então é muito legal. A gente que gosta de coisa nova, a gente se apropria, acha muito louco isso. Realmente gasta-se menos e é uma forma criativa. Está nos limites ali, né, do que é legal do ponto de vista da legislação mesmo e do que não é, mas tá, flerta ali com antiético, né? Mas pega, tem coisa legal aí, sim. E assim, existem fornecedores especializados nisso. Assim como a agência de propaganda para criar um conceito, anúncio, assessoria de imprensa, agência com viés mais digital, mais promo, mais trade, mais ativação, também tem específicos para criar, trabalhar esse tipo de ação de guerrilha. E tem mais uma coisa ainda, só para eu poder citar e deixar a professora aqui orgulhosa, que esse tipo de estratégia, McLuhan já dizia, não dizia? Que o meio é a mensagem também. Então, quando você se coloca fora de uma mídia tradicional e traz um trabalho de guerrilha, um trabalho alternativo, você automaticamente posiciona a sua marca e traz para ela, não vou dizer posiciona, mas você traz para ela características apropriadas de uma marca alternativa, vanguardista, à frente do tempo, diferente, brincalhona, enfim, qualquer coisa mais ou menos nessa linha. Hoje, por conta desses aparatos tecnológicos estarem muito assim à mão do cidadão comum, de mim, de você, né? Não só das agências. Então eu posso ser produtora de alguma coisa e publicar, gerar esse conteúdo e acontecer. Essa produção rústica desperta o interesse dos meus pares. Então eu produzo, parece que há mais verdade por ser rústico, não é algo profissional, não há um script. E aí eu atraio de alguma forma. E eu tenho percebido isso. Algumas marcas também estão trabalhando um pouco com essa ideia da produção rústica, que é o exemplo do bis que você falou. Então eu me aproximo do rústico para me aproximar da minha audiência, para fazer com que haja uma repercussão. Então, você sabe que, por exemplo, o caso do bis, eu acho que ele pegou bem, porque está no DNA da marca ser brincalhão. Se não fosse, não pegaria. A verdade volta aqui, tá? Se não for um rústico verdadeiro, não vai. Tem que ser um rústico que se não tiver no DNA da marca isso, não adianta. Não vai longe. Precisa ser verdadeiro. E assim, só uma coisa. E aí vai uma opinião pessoal, tá? Já em cima de experiência. Não é simples. Vou fazer um blog, vou começar a escrever e vou ganhar rios de dinheiro com isso. Não é simples, tá? E-commerce tem a mesma percepção. Vou contratar da Local Web ou de qualquer outra empresa para eu montar uma loja virtual, vou montar essa loja, não tenho que ter vendedor. Esquece, nego, até hoje 70% das vendas iniciadas na internet terminam no telefone. Então você tem que ter uma baita de uma estrutura. Isso envolve custo, isso envolve logística, fornecedores terceiros. Então a empresa em si, ela dá esse trabalho, porque o pessoal tem muito essa percepção hoje em dia, até por conta do lance do caseiro, de achar que é uma coisa muito fácil e simples de se fazer eu mesmo na minha casa, estou fazendo frente a um veículo. Não é assim. Você pode até ter começado dessa maneira, mas para você conseguir prosperar isso, é como qualquer outro negócio. Vai ter que ter investimento, paciência, perseverança, vai quebrar a cara com algumas coisas. Não tem essa receita e eu garanto que o que está grande, no que a gente vê, tem uma estrutura grande por trás também. Não é aquela coisa simplista. De verdade, gente. Peguei meu celular, comecei a filmar. Você pode ter começado dessa maneira, mas isso não se sustenta por si. Tem que ter. E isso é engraçado porque não é tão chocante, igual a história de Instagram que tá passando aí. Mas muita gente ganhando grana
fazendo a foto pro cara como sendo dele. Sei lá, Daniel Alves do Barcelona, tirou fotinho, tem 3 nego atrás, vai pra cá, vai pra lá, bota a mão, pumba, tirou a foto, bacana, puta, não ficou legal com essa roupa, coloca outra roupa. Sabe? Não é uma coisa tipo, tô indo trabalhar, pá, que legal, 18 milhões. Não, tem por trás disso aí uma estrutura parruda fazendo o serviço. Tem mais aí, que é uma coisa que eu sempre coloco quando esse assunto entra, que é, se você pegar grandes anunciantes, chega em casa e liga a TV e veja quanto tempo demora para passar o comercial de alguma empresa digital. É na hora. Você vai ver que grandes contas da mídia tradicional são contas digitais. Sei lá, vamos citar uma bem simples que é muito fácil lembrar, como bomnegócio.com, que ele bomba, não é pouco não, ele bomba na internet. Decolar.com bomba na internet, na mídia tradicional. Por quê? Porque as coisas se conectam, se casam. Então, é muita pretensão achar que você vai fazer uma produção de conteúdo simples no digital e baratinho e tá feito e assim eu cresço rápido. Não, acho que começa aí, mas tem uma baita de uma jornada aí para se encarar. É bem interessante, é importante a gente pensar, dentro de toda essa nossa discussão aqui, que a gente vive numa sociedade de consumo, né? Seja o consumo de ideias, que é o consumo simbólico, consumo de produtos, que é o que aquece o nosso mercado, é o que faz a gente buscar as verdades, trabalhar com as alternativas estratégicas, seja digital ou seja na mídia tradicional. E é assim que a gente encerra a nossa discussão de hoje. Agradeço a presença do Fernando, agradeço o Edgar, e é com esse gostinho de quero mais. Obrigada, gente.